Nós vamos agora dar início ao nosso segundo minicurso, que é o minicurso do professor Humberto Nieves, da UFRJ. Bom, eu não resisto a mencionar que o Humberto é um grande amigo meu, mas ele não está aqui por causa disso, ele está aqui porque ele é um excelente jovem matemático na área de geometria simplética, uma área que, como vocês vão descobrir, tem muita relação com a mecânica clássica. E ele veio aqui falar disso exatamente, vai falar, não dar um minicurso necessariamente sobre a ponta da pesquisa, mas um minicurso que vai apresentar a vocês gradualmente os aspectos fundamentais dessas duas coisas. E sem mais delongas, deixar Humberto falar. Alô? Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui. Primeiro porque fui convidado por um grande amigo meu para dar esse mini curso. Segundo porque para mim é um prazer aí interagir com os alunos, né? Para mim, o trabalho do matemático ele é muito solitário, né? Tem uma hora que ele não é solitário, a hora que você interage com os alunos. E essa hora que você tenta dividir um pouquinho daquele mundo que você fica preso a maioria do tempo. Principalmente é um prazer para mim interagir com alunos de iniciação científica, porque eu acho que da minha experiência de professor na UFRJ, sem dúvida nenhuma, essa é a hora mais legal do ano inteiro, a hora de você orientar uma iniciação científica. Acho que é aquele momento onde você toma contato, os alunos tomam contato com, da primeira vez, né, com alguma coisinha que esteja relacionada com pesquisa matemática. E eu acho um privilégio o professor ter essa oportunidade de estar ali nesse momento assim tão importante. Bom, esse mini curso tem umas palavras estranhas no título, né? Eventualmente, eu gostaria de explicar para vocês esse tipo de geometria, chamada geometria simplética. Que diabos é isso, né? E a maneira que eu acho melhor, né, de abordar esse tema é começando do início. Pode parecer, é óbvio, né? Vamos começar do início. Mas o problema é que se você abre qualquer livro de geometria simplética, ninguém começa do início, muito difícil. E por que as pessoas muitas vezes não começam do início? Porque a geometria simplética ela nasceu como linguagem matemática da mecânica clássica, né? Aquela linguagem matemática na qual você coloca os problemas da mecânica clássica. Só que durante um bom tempo, né, isso vem desde o século XIX até antes, durante um bom tempo essa linguagem era só isso mesmo, era uma linguagem. Não tinha aplicação nenhuma. Era só uma coisa, uma maneira bonita, né, talvez mais sucinta de você descrever as equações da mecânica clássica, mas a verdade mesmo é que não tinha nenhuma vantagem do ponto de vista de resolver os problemas da mecânica clássica. Não tinha nenhuma vantagem em fazer isso. Era pura, vamos dizer assim, puro divertimento do matemático, né? Então, durante um bom tempo, a geometria simplética nada mais era do que linguagem. E linguagem é uma coisa que, né, eu gosto sempre de dizer isso, linguagem é uma coisa que eu considero
talvez como sendo o maior papel da matemática. Né? A matemática, você pode pensar, você pode argumentar, pelo menos, pode ser uma coisa polêmica que eu vou dizer aqui, mas você pode pelo menos argumentar que matemática é a linguagem da ciência. Né? Você pode argumentar até que matemática não é ciência. A matemática ela não tem que estar necessariamente comprometida com a realidade. Né? A matemática é uma linguagem, por acaso, é a linguagem na qual você expressa as leis da ciência, mas também é uma linguagem na qual você expressa outras ideias. Ideias que não têm nada a ver, não têm nenhum compromisso com a realidade. Né? Em álgebra, em geometria diferencial, dos seus vários sabores, né? Você vê muita coisa feita, muita coisa muito bonita e muito interessante, feita sem nenhum compromisso com a realidade. Então, nesse momento, você pode querer argumentar que matemática não é necessariamente ciência. Mas também isso é enfim, isso é polêmico. Então, a geometria simplética durante um bom tempo foi linguagem, e só recentemente que a coisa começou para valer, na década de 80, que a coisa começou para valer. De fato, a geometria simplética virou uma disciplina que justificava ser chamada de disciplina. Né? E, grosso modo, então, eu acho que é justo dizer que geometria simplética é o estudo da geometria daqueles espaços onde vivem os sistemas da mecânica clássica, onde você pode escrever as equações da mecânica clássica. Você pode pensar assim, sei lá, geometria riemanniana é a geometria daqueles espaços onde você pode escrever a noção de ângulo, a noção de distância, certo? Com essas noções você pode, se você é o Riemann, né, você inventa a curvatura, enfim. E esses objetos todos estão aí para te ajudar a classificar esses espaços. Né? Em geometria simplética é uma coisa muito parecida. Só que não é a geometria dos espaços munido de uma boa noção de distância, de ângulos e tal. É a geometria de certos espaços munidos de alguma estrutura. E aí, essa estrutura que eu quero, ao longo desses 5 dias, descrever para vocês, alguma estrutura que te permite escrever as equações da mecânica clássica. Tá? Então, tem alguma coisa aí que um espaço onde você faz geometria simplética tem. E a geometria desses espaços é a geometria simplética. Muito bem. Bom, então, parando de viajar um pouco, vamos começar aqui do início. Então, como eu disse, a geometria simplética tem seu princípio com a ideia de princípio variacional. Então, o que é um princípio variacional? É o seguinte, um princípio variacional é algum tipo de... Tem várias maneiras de você tentar descrever as leis que a natureza obedece. Né? À medida que você tem um sistema aí de partículas se mexendo, ou de um fluido escorrendo e tal, né? A gente, como todo bom cientista, quer entender por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Né? E aí, uma ideia que é muito bonita, e que não só é muito bonita, mas se mostrou também bem conectada com a realidade, é a seguinte ideia. Né? É a ideia de você achar que a natureza se apresenta de forma a minimizar algum tipo de medida de complexidade. Não é de qualquer jeito que a natureza se apresenta. Né? Quando você larga o giz, ele vai cair até o chão, ele cai de uma maneira mais ou menos simples. Né? Ele não sai voando por aí e tal, bate aqui, bate ali e depois cai no chão. Né? Tem alguma coisa de simples com a trajetória que um giz faz até o chão. Então, essa é a ideia de princípio variacional. Mas acho que a melhor maneira de explicar o que é um princípio variacional é dando exemplos. Né? Então, o primeiro princípio que eu queria
discutir é o princípio de Fermat. Ele, grosso modo, diz o seguinte, né? A luz se propaga de forma a minimizar o tempo de percurso. Tá, então, de certa maneira, esse princípio diz assim, olha, a luz viaja de um ponto até outro de maneira a não perder tempo. Ela tenta ir de maneira mais rápida possível. Então, aqui você está... Quando você lê uma frase dessas aqui, né, e você resolve acreditar que isso aqui é verdade, você está fazendo o quê? Você está fazendo um ato de fé nessa ideia bonita. Que ideia é essa? A ideia de que, de alguma maneira, a natureza se apresenta de forma simples. Né? Simples aqui, a ideia de simples aqui está codificada na palavra minimizar o tempo. Né? Quer dizer, nessas 3 palavras aqui. Minimizar o tempo significa ser mais simples possível. Certo? Isso aqui é ciência. Então, agora eu quero discutir de novo o que é ciência, o que é matemática, o que não é matemática. Quando você olha para isso aqui e você acredita nisso, você está sendo um bom matemático. Está estudando, enfim, as consequências que isso aqui vai ter. O cientista ele vai ter que fazer 300 experimentos por dia, comprovar de várias maneiras diferentes, até ele acreditar nisso aqui. O matemático não. O matemático ele não tem esse compromisso. A diferença entre o cientista e o matemático. Enfim. Tá. Então, essa ideia boba, ela é útil para você estudar, por exemplo, a reflexão. Ou, bom, antes da reflexão, vamos estudar a refração. Gente, eu gostaria que vocês fossem o mais, assim, informais possíveis, tá? Quem não entender alguma coisa, pessoal, não entendi nada que você falou, levanta o braço, grita aí que a gente para e conversa. Até agora eu não falei quase nada mesmo? Tudo bem. Então, olha só, vamos considerar aqui um ponto A e um ponto B. E aqui você tem aqui um meio homogêneo de propagação, né? Um meio 2. Né? E vamos fazer a seguinte hipótese. Vamos acreditar que a luz se propaga tanto no meio 1 quanto no meio 2 em linha reta. Tá? Então a gente quer descobrir qual é a trajetória que a luz escolhe para ir do ponto A até o ponto B. Então a única liberdade que a gente tem é esse ponto aí de... A gente está acreditando que vai em linha reta aqui, vai em linha reta aqui, então a única liberdade que a gente tem é esse ponto onde ela cruza os meios. Né? Troca de meio. Vou chamar essa altura aqui de HA. Essa aqui de HB. Né? Vamos chamar aqui, né? Aqui é 0, aqui é L, a distância daqui até aqui é L. Então essa distância aqui é x, é a nossa variável, né? É a única variável que a gente tem. Aqui é L menos x. E aqui você tem os ângulos, né? O ângulo de incidência. Θ1. O ângulo de entrada e o ângulo de saída. Aqui a luz se propaga com uma velocidade V1. Aqui com uma velocidade V2. Essas velocidades dependem do meio. Bom. Tá. Beleza. Então vamos... Né, chamar de T o tempo de viagem. É esse cara que a gente quer minimizar. O tempo de viagem é o tempo de viagem no meio 1, mais o tempo de viagem no meio 2. O tempo de viagem no meio 1 é o quê? É a distância dividido pela velocidade. Tá fazendo esse, né, você está acreditando que de fato vai em linha reta, né, com velocidade constante, igual a V1.
Então vai ser, como é que é essa distância aqui? É isso aí, concorda? Todo mundo concorda que esse é o T1? É a distância daqui até aqui dividido pela velocidade, né? E você tem um T2 aí. Beleza? Então, essa é uma quantidade que merece ser chamada de, né, dependente em x, né? Esse x aqui, né, você pode fazer ele ser qualquer coisa, e dependendo de onde você escolhe o teu x, você tem um tempo de viagem. O x aqui é incógnita, né? Você quer que... A gente quer resolver, né? Quer achar o x. E a gente espera que a natureza diga para a gente como é que a gente acha o x. E como é que a natureza vai dizer? O princípio diz para a gente que vai dizer da seguinte maneira: não, o x que a natureza vai escolher aqui é aquele que minimiza o tempo. Então você tem que minimizar essa quantidade aqui. Agora, todo mundo que já fez cálculo 1 sabe que quando você quer minimizar alguma coisa, uma quantidade, uma coisa que é necessária, não necessariamente suficiente, mas uma coisa que tem que acontecer é que a derivada tem que dar zero, né? Num ponto de máximo ou de mínimo, até num ponto de cela. Tudo bem. Pelo menos a derivada tem que dar zero. Então, derivando aqui, você vai ter bom, aqui você tem uma raiz quadrada e tal, vai ficar x V1 e a raiz quadrada aqui embaixo. E aqui você vai ter menos, porque tem um menos aqui, né? L menos x, V2. Bom, e aqui você tem L menos x ao quadrado mais V2. Beleza? Agora, o que é isso aqui, né? Aqui você está vendo essa hipotenusa aqui, né? E aqui você está vendo esse cateto. O cateto oposto a esse ângulo. Então, aqui vai dar seno de θ1 sobre V1. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui você tem um cateto oposto a esse ângulo, aqui você tem a hipotenusa. Menos seno de θ2 V2. E isso tem que dar zero. E aí você reconhece uma coisa que você estudou lá no pré-vestibular, né? Chamada lei de Snell. Seno θ1 seno de θ2 igual a V1 sobre V2. Então tá aí, você descobriu, fazendo essa conta, você descobriu alguma coisa sobre a natureza. Claro que você só descobriu se você de fato estiver acreditando que isso aqui é verdade, né? E enquanto você não fizer nenhum experimento para verificar isso aqui, você não é um cientista, você é um matemático. Tudo bem, de fato, muitas pessoas já fizeram vários experimentos e isso aqui é verdade mesmo. Você pode fazer a mesma conta para reflexão, né? Você pode fazer o seguinte, você quer de um ponto A, exercício. Exercício legal. Você quer de um ponto A até um ponto B. Né? Aqui você tem um eixo. Sei lá, aqui é 0, aqui é L. Né? Desenhando aqui um caminho que não é aquele que vai ser escolhido pela luz. Né? Enfim. Então você tem aqui um X, um HB, um HA, aqui tem um L menos X. Aqui você tem sei lá, um θ de entrada, um θ de saída. A única diferença aqui é que esse aqui é um mesmo meio, né? Aqui você tem uma parede, a luz não trocou de meio. Então você quer minimizar aí o tempo de percurso, você vai fazer a mesma conta, a única diferença é que, fazer uma conta parecida, mas você vai ver V1 e V2 iguais, né? O mesmo meio.
E aí não é de surpreender, né? V1 e V2 iguais vai dar ângulos iguais, né? Então, o ângulo o caminho que a natureza escolhe é aquele, né, que faz os ângulos, o ângulo de entrada e de saída serem iguais, né? Então, vai ser mais ou menos, sei lá, algum lugar por aqui, assim, né? Você vai pescar o que de fato acontece na realidade através dessa vontade de acreditar que a natureza se apresenta de maneira mais simples possível. Beleza. Na verdade, a física inteira está permeada por esses princípios, né? Na verdade, o que eu quero explicar agora, toda vez que você... Então, aqui acabou o princípio de Fermat. Vou falar um pouco sobre... o princípio da ação mínima. Outro princípio variacional um pouco mais misterioso, mas desse princípio variacional aqui vai pular umas equações aí que vocês estão acostumados a ver também. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos pensar no seguinte setup aqui. Eu tenho aqui uma partícula aí em R3, com vetor posição aqui, R. Então, R. Aqui você tem o nosso espaço, né, que é modelado no R3, coordenada x, y e z. Então, a posição de uma partícula. De massa m. Tá, e vamos supor o seguinte, vamos supor que sobre essa partícula, sobre R, age uma força F. Tá? Agora é o seguinte, né? Cá entre nós, se a F for muito complicada, esquece, né? Difícil dizer qualquer coisa. Graças a Deus que em muitas situações da vida cotidiana, ou então que os cientistas encontram por aí, a F não é tão complicada assim. Então, vamos fazer a seguinte hipótese. A F, a força que atua sobre aquela partícula, depende só da posição. Podia depender de muitas outras coisas, né? Podia depender do tempo, podia depender da velocidade, podia depender de coisas mais esdrúxulas possíveis, né? Da cor da minha camisa, sei lá, alguma coisa assim. Depende só da posição. E vamos supor também que ele é conservativo. O que significa isso? Significa dizer que existe uma função escalar, U, que também depende da posição. Satisfazendo F é menos o gradiente de U. Todo mundo já viu o gradiente aí? Né? Então, o gradiente é um vetor com 3 posições que você faz tomando as derivadas parciais da nossa função U em relação às 3 coordenadas, lá, x, y e z. Né? Isso também é uma hipótese restritiva. Né? Nossa força, além de depender só da posição, ela ainda é um gradiente. E é um problema mais ou menos complicado. Se você tem um campo de forças aí, se decidir se ele é um gradiente ou não, enfim, é um problema interessante em topologia. Depois a gente discute mais um pouco sobre isso.
Mas, enfim. Esse cara aqui é dito energia potencial da partícula. E qual é o princípio da ação mínima? O princípio é o seguinte, né? Você imagina aqui um ponto no espaço, sei lá, um ponto P. Imagina aqui um outro ponto Q. Né? E você quer deixar, né, a natureza rolar de forma que a tua partícula vai viajar do ponto P até o ponto Q. Só tem um probleminha, você não sabe qual é o caminho que ela vai escolher. E a gente vai tentar resolver esse problema através desse princípio de ação mínima. É exatamente um problema análogo que a gente fez aqui, né? Você não sabe qual é a trajetória que a luz vai percorrer do ponto A até o ponto B. Você não sabe, depois a gente descobriu. A gente não sabia antes. Tá claro isso aí, gente? Então vamos lá. Então, tá valendo você escolher os mais loucos caminhos aqui, né? Do ponto P até o ponto Q. Para cada caminho desse, você tem uma quantidade, que é a tal da ação. Aí depois a gente vai querer minimizar. Então é o seguinte, né? Aqui são caminhos da forma gama de T. Tá? Então são caminhos. Parametrizar esses caminhos aí no intervalo 0, 1. Caminhos que começam em P e terminam em Q. Caminhos aí, um monte de caminhos. Para cada um desses caras você tem a ação. A ação de um caminho desses é o seguinte. Você vai integrar uma quantidade misteriosa aí, né? Você vai integrar, claro, no domínio da parametrização no teu caminho, a energia cinética menos a energia potencial. Vou escrever aqui. Então, aqui nossos caminhos, gama de 0 igual a P, gama de 1 igual a Q. É ação. Está jogando papel aqui análogo ao que o tempo jogava aqui, né? A gente tinha nosso funcional, T, dependia de um objeto muito mais simples do que a curva gama. A curva gama é um troço complicado, você não tem ideia do que é isso, mas aqui dependia só desse número aqui, x, né? Um setup bem mais simples, mas o mesmo tipo de problema. E aí você tem que, né, acreditar o seguinte, a partícula viaja, aqui está o nosso princípio variacional, viaja sob a ação do campo de forças F, de P até Q, de modo a minimizar a ação. Então vamos ver o que esse princípio variacional vai dar para a gente. Tem um problema aqui. Agora a gente, né, tá aqui olhando, a gente tem que inventar a linguagem para implementar esse negócio. É isso que o matemático faz o tempo todo, né? Você quer dizer alguma coisa, você não consegue. Você fica lá se debatendo e tal, não sei o quê. Tem que inventar a linguagem para dizer isso aqui, de maneira precisa. Metade do trabalho do matemático é esse passo aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Você vai considerar variações, né? Então, seja gama um caminho de P até Q,
uma variação de gama com extremos fixos é uma aplicação, é uma função aí, né? É o quê? É uma curva de curvas, ou uma curva de caminhos. Ou, para ficar mais dramático ainda, é um caminho de caminhos. O que é um caminho de caminhos? É uma aplicação aí, chama de gamazão. Aplicação aí definida, depende de dois parâmetros, né? Aqui eu vou escrever assim, essa aplicação pega o parâmetro aqui eu vou chamar de S e aqui eu vou chamar esse parâmetro de T. E aí o ponto é o gama de ST. Satisfazendo. Deixa eu terminar de escrever aqui essa maluquice toda, depois a gente para refletir. Satisfazendo. Gama de 0, T, é gama de T. Gama de S0 é P. Gama de S1. Aqui. Isso aqui foi o esforço da nossa criatividade de modelar aquele troço lá. Né? Que maluquice é essa aqui? Né? O que é isso aqui? Isso aqui é um monte de caminhos. Né? Pensa assim, ó, para cada S, você tem um caminho. Né? Para cada S, né? Você fixa um S, você tem um caminho onde o S está congelado e o T está rolando de 0 até 1. Né? Isso aqui é um caminho. É um monte de caminhos. Né? Esses caminhos, eles, né, no parâmetro S igual a 0, é o nosso caminho. É por isso que eu chamei isso de variação de gama. É o nosso caminho que a gente tinha lá, né? Tá certo? E isso aqui é a condição de extremos fixos. Né? Nossos caminhos, todos eles começam em P e terminam em Q, tá certo? Então a figura é essa aqui. Ó. Figura é essa aqui. Né? Aqui o gama de T é o gamazão, o gamazinho de T é o gamazão de 0T. E para cada S você tem aqui um caminho. Né? Quando o S está variando, você tem essa curva de caminhos aí. Né? Certo? Tem lá o nosso caminho principal, né? Está lá no meio. Esse é o que a gente, né? A gente está variando esse caminho aqui, né? Fazendo uma variação de caminhos a partir daquele caminho lá. Tá claro isso, gente? Beleza. Então, bicho, agora que a gente sabe variar os caminhos, vamos derivar, né? Qual é a vantagem de fazer isso? Que antes você tinha que... Né, essa função, a gente queria derivar, de certa maneira, o que a gente está fazendo? A gente queria derivar essa função aqui, né? Tem um probleminha, essa função aqui depende de um caminho. O que é isso? Sei lá. Bom, então vamos parametrizar famílias a um parâmetro, né, de caminhos. E aí, quando tem um parâmetro, só deriva em relação àquele parâmetro. Manda ver aí agora. Então, vamos derivar. Né? Uma condição, então, necessária para o nosso princípio variacional ser verdade é que, né, a trajetória que a natureza vai escolher é aquela trajetória gama, de tal forma seguinte, né, qualquer variação que você fizer de gama, quando você derivar a ação das curvas dessa variação, na hora que você está sobre a curva gama, tem que dar 0. No mínimo isso. Né? Então, está lá. Ó, 0 tem que ser a derivada em relação a S da ação da curva
gama S. Beleza? Por que eu botei esse pontinho aqui? É a curva gama S. Né? S está congelado, T está rolando. Então manda ver, tem que derivar uma integral aí. Aqui você tem M. Aí você tem esse gama ponto aqui, era derivado em relação ao T, né? Vamos botar lá, derivado em relação a T. D gama dt ao quadrado menos U gama ST dt. Para cada S, você tem esse número aí. Quando vamos derivar agora, no momento em que S é igual a zero, tem que dar zero. Né? Para ser um mínimo, né? A natureza vai escolher aquele caminho de qualquer maneira que você sacuda aquele caminho, né? A linearização da variação da ação tem que dar zero. Bom, aí se você faz... Claro, eu estou escondendo aqui um monte de hipóteses. Né? O matemático está preso à linguagem. Então, ele tem que ter essa linguagem de forma que isso aqui faça sentido, ali você possa derivar, enfim. Tem um monte de hipóteses aí. Né? Tem que falar de funções C1, C2, ser o diabo lá, um monte de coisa. Né? Eu vou relaxar quanto a isso. Então vamos lá. Vamos derivar aqui dentro da integral. Vamos acreditar nisso. Então, deriva isso aqui em relação a S. Você vai ter um quadrado aqui, vai cortar com esse 2, vai ficar M, produto escalar, d gama dt, d2 gama ds dt. É a derivada desse primeiro cara aqui em relação a S. Menos gradiente de U avaliado em gama escalar com d gama ds. Beleza? Tem um menos aqui. Essa pergunta, esse negócio do menos e do mais é muito curioso. Né? Até agora eu nunca entendi por que você bota esse menos aqui. Eu só sei que dá certo. Mas você vai perguntar para um físico, pô, mas por que você tem esse menos aqui? Aí o cara fala, não, porque... não sei. Enfim. É claro que isso aqui tudo, gente, está derivando em S igual a zero, né? É tudo avaliado em S igual a zero. Aqui, por exemplo, é o gama em S igual a zero, eu poderia até botar um gamazinho aqui, né? Porque em S igual a zero, o gamazão é o gamazinho. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma integrada por partes aqui, né? Esse cara daqui, você pode botar assim, né? É um ddt. Agora você tem... Né? Vamos acreditar que a gente pode trocar aqui a ordem de diferenciação. Então, você vai ter um ds, um dt, um ds, menos... tem um m aqui, né? M d gama d2 dt2 d gama ts. Né? Agora eu posso botar, enfim, eu não vou botar ainda. Tá lá. É a regra do produto, né? D de uma coisa vezes a outra é o D de uma coisa vezes a outra mais uma coisa vezes o D da outra coisa. Né? Bom, então beleza. Esse cara aqui, a gente pode, né, integrar de uma derivada, a gente pode aplicar o termo fundamental do cálculo. Né? Então vai ficar M. Né? Aqui você vai ter o D gama ds. Aqui, repara que quando o S é zero, o D gamazão dtzinho é o gama ponto. Né? Né? Aqui você vai ter em t igual a 1 menos em t igual a 0. E aí você tem menos... Agora a gente pode botar aqui o d gama s em evidência. Menos m. Aqui é o gama ponto ponto. Né? Mais o gradiente de u em gama
S0. Aí você vê o seguinte, ó, esse cara daqui morre, né? Por que morre? Porque o que é o d gama S? Né? O d gama S, repara, o gama de S, T, quando o S varia, você está variando aqui. O que é o d gama S? O d gama S é o seguinte, né? O que é fazer uma derivada parcial? Você congela uma variável e deriva em relação a outra. Né? Então, congela o T e deriva em relação a S. Quando você congela o T e deriva em relação a S, esse pontinho aqui ele vai subir assim, né? Subir para lá, por exemplo. Está variando aqui. Então, quando você faz o d gama ds, é um vetorzinho aí, né? O d gama ds em S igual a 0 é um monte de vetorzinhos aí, né? Tem em cima de cada ponto você tem um vetorzinho, né? É a variação infinitesimal aí, né? Só que nos pontos extremos, o vetorzinho está parado, né? Você não está fazendo nada, então dá 0. Esse vetorzinho ele vai caindo, dá 0 aqui. Vai caindo, dá 0 aqui. Então não sobra nada nos pontos extremos. Por isso que morreu, né? Esse cara daqui, né? Dá 0. Em t igual a 1, em t igual a 0. E aqui, o princípio variacional, isso aqui tem que dar 0. Esse que o princípio variacional te disse. Mas eu te disse outra coisa também. Você tem que dar 0 e você está autorizado a botar qualquer variação. Qualquer variação que você quiser. Qualquer variação que você quiser implica, em particular, qualquer campozinho de vetores aqui, né, ao longo da curva. Né? Qualquer campozinho de vetores ao longo da curva aqui, essa família de vetorzinhos azuis, vale qualquer coisa. Se vale qualquer coisa, a única coisa disso aqui dá 0. Isso aqui já morreu. A única coisa disso aqui dá 0. Qualquer escolha que você fizer aqui é que esse termo daqui seja 0. Então, a conclusão foi... Alguém já reconheceu aí? Mais que isso até. Segunda lei de Newton. Aí, ó. M gama ponto mais gama igual a 0. Cá entre nós, MA menos F igual a 0. Né? Então, segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton também não veio do nada. Né? Ela veio desse ato de fé aí que você fez em acreditar que a natureza, enfim, não vai perder tempo complicando as coisas. Ela se apresenta de forma a ser simples. Né? Ser simples aqui significa minimizar essa ação. Beleza? Alguém falou de conservação de energia aí. Essa conservação de energia talvez seja o motivo... Eu acho que é o motivo do menos aí. Porque a hora que você fala que isso é 0, embutido aí está esse menos. Que aí o aumento da potencial, o aumento da cinética tem que implicar numa diminuição da energia potencial. É por isso que desse menos. Aí é que tá, cara. Aí é que tá. É o mais. A conservação de energia está no mais. E aqui aparece o menos. Isso eu também não entendo. Então não vem me perguntar de novo, porque eu também não entendo. Não, brincadeira. Olha só, chama de energia isso aqui. Ó. Imagina que você já selecionou o caminho que a natureza escolhe. Você já está lá no F igual a MA. Já chegou até aqui. Então vamos ver o que acontece ao longo desse caminho. Você pode... Né, então, assumindo que você tem essa equação diferencial, você tem aí, ao longo da curva, você tem essa função, né? Mais a energia potencial. E aí, o que acontece quando você deriva? Vai dar... Aqui você vai ter um M, né? Escalar do gama ponto com gama ponto ponto. Mas agora você vai ter esse cara daqui.
Se você bota o gama ponto em evidência, você vai ter gama ponto escalar com m gama ponto ponto mais... Dá zero, né? Esse cara aqui deu zero. Isso também me confunde, então. Aqui você bota um mais e você vê que a energia se conserva. Aqui você bota um menos e você vê que a natureza é minimização. Existe uma teoria matemática por trás disso também. Existe uma razão matemática. Eu quero explicar para vocês a razão matemática nas próximas aulas aí. A razão física que eu não entendo, mas a matemática a gente vai entender daqui a pouco. Então, talvez essa seja o motivo para você dizer que esse campo é conservativo, porque alguma coisa se conserva, né? E é a tal da energia. Você, por acaso, sei lá, resolve chamar isso aqui de energia. O que é energia? É isso aqui, né? Sei lá. Você pode fazer essa história toda com vínculos. O tempo está acabando, estou correndo contra o relógio aqui. Vínculos chamados holonômicos. Que é o seguinte, você pode... Aqui a nossa partícula estava livre para viajar no espaço, né? Claro, teve o campo de força, a gente minimizou, a gente acreditou na minimização da ação, implantou as leis de Newton, mas fora isso não tinha mais nenhuma restrição. A gente pode contar a mesma história do ponto de vista da formiguinha, que anda em cima da bola de futebol, né? Em cima de uma superfície, por exemplo. Né? Então, a mesma coisa, você vai minimizar se tem um campo de forças aí, que é campo de forças conservativo. E agora você vai... Né? Você tem aí uma superfície, S. Isso é um caso particular de uma coisa mais geral, mas vamos lá. E agora você tem caminhos. Você está interessado em olhar para caminhos sobre a superfície. Sobre a superfície. Tá beleza? E a gente quer minimizar a ação, do mesmo jeito. Tá? Então vamos lá. Localmente, né? Enfim. Vamos simplificar aqui, vamos descrever essa superfície da seguinte maneira. Né? Ela é o nível de uma função. Né? Todo mundo já viu aí no cálculo 3, né, que o que é uma superfície? Bom, você tem dois pontos de vista. Né? Você parametriza localmente, aí, né? Você precisa de dois parâmetros. Por isso que a superfície é um bicho bidimensional. Né? Você precisa de dois parâmetros para você parametrizar localmente. Ou você escreve uma equação. Né? Tem uma função aí real. Tá? Então você escreve uma equação, essa equação te diz quais são os pontos da superfície. Então tá. Então a gente quer minimizar a ação. Só que agora a gente vai olhar para variações sobre curvas na superfície. Não está valendo você sair da superfície, tá? Olha lá. Um monte de curvas aí e tal. Mas todas elas... Né? Aqui você tem a variação. Você tem lá a nossa curva de gama, você tem gama de ST. Uma variação com extremos fixos igualzinho como antes. A única diferença é que a gente está confinado à superfície. Você vai escrever o mesmo funcional de ação. Você vai fazer essa conta aqui também. Né? Você vai chegar até aqui, igualzinho. Esse termo vai morrer igualzinho. Aqui tem uma diferença. A diferença é que aqui, a variação infinitesimal, né, o d gama ds, só está valendo, né, não pode ser qualquer uma. Você teve que fazer variações ao longo da superfície. Significa que o teu campo aqui, né, a variação infinitesimal, é um campo qualquer, aquele dá zero. Olha
A única diferença é que em todos os pontos, ele é tangente à superfície, né? O d gama ds é tangente. Significa que aqui, essa integral aqui deu zero para qualquer campo ao longo da curva tangente à superfície. Então você não pode concluir que isso aqui dá zero. A única coisa que você pode concluir é o quê? Se isso aqui dá escalar zero, essencialmente qualquer coisa tangente, ele é perpendicular à superfície. Então a conclusão é o seguinte, né? M gama ponto de t mais em todos os pontos não é igual a zero, mas é, né, perpendicular ao espaço tangente de S em gama de t. Tá? Não é zero. Ou seja, em outras palavras, né? Se isso aqui é perpendicular, significa que, né, o gama ponto, quer dizer, o gama ponto ponto, ele tem que ser tal que isso aqui é satisfeito. Então ele tem que compensar a componente normal, não importa, né? O que está acontecendo é que a aceleração ele tem que ser a componente, tem que matar a componente tangencial do gradiente. Repara, olha para esse bicho daqui. Aí você fala assim, aqui tem a parte normal e a parte tangente. Concorda? A parte normal não importa, a parte normal é normal mesmo. Então isso aqui está dizendo o quê? Que tem uma relação entre isso e a parte tangente disso aqui, né? Então, é a segunda lei de Newton, mas ao invés de você escrever aqui gradiente de U, você está escrevendo, né, que a parte tangente da aceleração é menos a parte tangente da força. Ou seja, é F igual a MA, só que você olha só tangente à superfície. Igualzinho como antes. Beleza? Para fechar a aula, mais uns 5 minutos, eu queria usar essa ideia de vínculo para mostrar para vocês um problema super clássico no cálculo variacional. Só para fechar a aula. Bom, em particular você tem conservação de energia também, né? Isso aqui é suficiente para você dizer que a energia se conserva. Porque essa equação aqui tem que ser satisfeita a nível... É uma equação, né? Isso significa que a parte tangente é zero. Você pluga que a parte tangente disso aqui é zero, aqui você vai ter... O fato da curva estar sobre a superfície, você tem a conservação de energia. Então, eu quero falar para vocês sobre o problema da curva braquistócrona. Problema aí de 300 anos, que é o seguinte. Você tem aqui uma partícula que vai ser... Né, isso aqui é aquela viagem desse ponto A aqui, né, até esse ponto B. Uma distância L aqui, que é zero, aqui é L. Você quer aquela viagem daqui até aqui, né, sob a ação, né? Então, a partícula de massa 1 sob a ação do campo gravitacional. Então, a nossa energia potencial é o quê? É GY, aqui é X, aqui é Y.
energia GY, energia potencial. Você quer, então, que essa partícula venha daqui até aqui, de forma a minimizar o tempo de percurso. Mas ela está sendo, age sobre ela, esse campo. É claro que se você não botar nenhuma restrição, ele vai cair, você vai largar aqui e vai cair, né? Não vai acontecer nada. Então, você quer botar um vínculo, você quer construir aqui uma rampa, você quer vincular, né? Vai ser uma versão bidimensional disso aqui, né? Você quer vincular a posição da partícula, escolhendo ali uma curva, no qual ela tem que viajar, de forma a minimizar o tempo. Aqui é o gráfico de essa rampa aqui, né? É o gráfico de uma função y de x, beleza? Então, deixa eu reformular o problema agora. Você quer esse y de x vai ser o nosso vínculo holonômico lá. A nossa partícula tem que viajar aqui, sob a ação dessa força, e você quer que minimize o tempo de percurso. Beleza? Qualquer que seja o vínculo que você descubra aqui, tangencialmente são as leis de Newton igualzinhos. Né? É isso que a gente discutiu aqui, né? Tangencialmente você quer m vezes a parte tangencial da aceleração tem que ser igual à parte tangencial da força, igualzinho. Sem mudar nada. Então vamos dar um zoom aqui. A partícula viajou daqui até aqui. Vamos dar um zoom aqui. Aqui você tem um ΔX. E aqui você tem alguma coisa, né? Um ΔY. Esse zoom, claro que o zoom é para quê? Para fazer o macete de sempre, né? Para você aplicar o cálculo diferencial, né? Então tá lá. Então você vai acreditar que daqui até aqui é meio que linear, né? Então, o tempinho, né? O ΔT para vir daqui até aqui, ele é o quê? Bom, ele é a distância sobre velocidade. Então, a distância é Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado sobre a velocidade. Agora, a velocidade, repara, você tem conservação, mesmo quando você tem um vínculo, você tem conservação de energia. Não tem nenhum problema com isso. Então, o que a conservação de energia diz para você? Diz que a velocidade é raiz de 2g. A velocidade, se você começou com velocidade igual a zero, v inicial igual a zero. Quando você chega aqui, você sabe qual é a velocidade, né? Conservação de energia. 2g h menos y. Então, isso aqui está dando botar o ΔX aqui em evidência, vai ficar 1 mais ΔY sobre ΔX botar um ΔX aqui sobre V. 2G H menos Y. Esse é o tempinho aproximado, infinitesimal. Para você vir daqui, dá mais um peteleco infinitesimal mais um pouquinho, o tempinho que você gastou foi isso aízinho. Aí, o que você faz com um monte de coisinhas? Você integra, né, e dá alguma coisa. Né? Então, o tempo total, ele vai ser, você vai ter que somar vários ΔTs, né? Um ΔY sobre ΔX vai virar um Y', um ΔX vai virar um dx. Né? Então, vai ser a integral de 0 até L. Aqui você vai ter 1 mais Y' de x ao quadrado, dividido por 2gh menos y de x, dx. Então, essa é a quantidade que você quer minimizar. Essa, de novo, é uma função de funções, né? Uma função para cada gráfico que você desenhar aqui, você tem aquele bicho lá, que é o tempo total, você quer minimizar isso aí. E aí, bom, acho que não vai dar tempo de fazer essa conta, já acabou o tempo. Né? Mas o fato surpreendente é que a solução, né, quando você minimiza isso aqui, vou fazer essa conta amanhã, que eu acho que é legal.
Mas quem quiser, quem tiver entediado hoje à noite, pode ir. A solução não é a linha reta, né? A solução é uma coisa que faz assim, né? Imagina que você tem uma bola aqui, que você tem um centro aqui, você tem uma bola aqui. O raio dessa bola, o desenho está péssimo, né? A bola continua aí para cima. Aqui é a parte inferior da bola. E aí, você começa a rolar. E esse ponto vai começar a viajar. E vai descrever a tal da cicloide. Então tem uma curva esquisita que você pega assim, né? Você pega uma bola aqui, você começa a rolar o centro para cá, esse bicho vai viajando aqui, formar uma curva, e essa curva é a curva que minimiza. É o vínculo mais econômico em relação a tempo, né? Que você pode colocar aqui para a partícula cair daqui até aqui, sob a ação da gravidade e minimizar o tempo. Se você abre a internet, você vê aí dezenas de filmezinhos, né? Comparando o tempo, né? A trajetória sobre a cicloide com a trajetória da linha reta. A cicloide é bem mais rápida que a linha reta, chega bem antes. Tá? Enfim, então durante essa semana eu queria continuar explorando aí esses princípios variacionais para a gente chegar em equações da mecânica clássica, enfim, geometria simplética. Até amanhã, gente. Obrigado.